Portanto, qualquer discípulo que tivesse alcançado a autorrealização deveria escrever algumas linhas perto da porta do mestre à noite, linhas que abrangessem toda a sua experiência. Muitos discípulos pensaram em fazer isso. Um dos discípulos mais antigos do mosteiro foi lá e trouxe algumas linhas. Ele era muito conhecedor das escrituras budistas e todos os discípulos o consideravam como o possível sucessor do mestre. Ele escreveu: "A mente é como um espelho sobre o qual o pó dos pensamentos e desejos se acumula. Limpar esse pó é a meditação. Quando o pó é removido e o espelho da mente fica claro, a salvação é alcançada." Quando o mestre acordou de manhã e viu essas linhas, ele ficou muito zangado e disse: "Que idiota escreveu toda essa porcaria na minha parede?" O discípulo mais antigo ficou em silêncio. No entanto, as linhas que ele escreveu continham sabedoria, mas era um conhecimento superficial. O discípulo mais antigo era muito inteligente. Ele escreveu as linhas, mas não assinou embaixo, pois ele mesmo não sabia se estava certo ou não, já que ele não tinha alcançado a autorrealização. O mestre rejeitou completamente essas linhas. Todos ficaram surpresos com isso. Esse incidente se tornou um tópico de discussão em todo o mosteiro. 2 discípulos passaram pelo discípulo que havia chegado 12 anos atrás e costumava bater arroz dia e noite. Ele riu suavemente depois de ouvir a discussão deles. Ambos os discípulos perguntaram por que ele estava rindo. Ele respondeu que riu porque o mestre estava certo. Todas essas linhas eram lixo e não tinham valor. Os discípulos ficaram chocados e perguntaram se ele poderia escrever algumas linhas melhores. O discípulo do arroz respondeu que não sabia escrever porque era analfabeto, mas poderia dizer algumas linhas. Se eles escrevessem as linhas, ele iria com eles concordando com a escrita. Eles concordaram, então foram até o quarto do mestre. O discípulo do arroz disse algumas linhas, e o outro discípulo as escreveu na parede e assinou como discípulo do arroz. Eles esperavam a mesma reação do mestre como antes, mas as linhas que ele disse eram incríveis. As linhas diziam: "A mente é apenas uma ilusão.